Substituto de Gabigol definido. Flamengo quer fazer de Roberto Firmino a primeira contratação de 2025. Proposta de empréstimo do Pumas do México por Alan continua na mesa do Mengão. Novo diretor de futebol português José Boto gerou um lucro de quase 3 bilhões de reais ao Benfica. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Que você tenha uma terça-feira abençoada, iluminada, toda a sua família, que Papai do Céu possa te abençoar nesse dia tão importante e que o amor, a alegria, a paz, a harmonia, tudo que for bom aí entre na sua casa, né, que você possa refletir, que tenha o perdão aí na sua família e que a gente possa aí viver a melhor terça-feira de nossas vidas. Desde já, um Feliz Natal para você. A gente vai se falar ainda hoje, tem o vídeo da tarde, a gente vai se falar amanhã, aqui a programação não para, mas é sempre bom desejar Feliz Natal. Um grande abraço para você, meu amigo, minha amiga. Bom, vamos falar de Flamengo, porque olha, o Mengão definiu o substituto de Gabigol e quer fazer aí do Roberto Firmino, atacante do Al-Ahly, que passou pelo Liverpool, e a gente vai trazer aqui números interessantes de Roberto Firmino, sua passagem na Europa e também do mundo árabe. O Flamengo quer fazer do Firmino a primeira contratação da era BAP, né? A primeira contratação aí de 2025, a prioridade do Flamengo no time é um substituto do Gabigol, e essa prioridade ela vai muito porque o Pedro está machucado e não volta agora. O Pedro não volta em janeiro, não volta em fevereiro, não volta em março, deve voltar entre abril, maio ou junho. São aí o que as informações chegam pra gente, né, do Flamengo. Ele tá muito confiante que vai voltar melhor e a gente torce muito por isso, né? O Cebolinha e o Arrascaeta, eles voltam bem antes, eles voltam agora em janeiro e tem chance já de iniciar a pré-temporada com o restante do elenco. Então, por isso, o Flamengo necessita a contratação de um centroavante, de um atacante, né? Isso porque perdeu aí o Gabigol e não tem aí o Pedro em condições normais. O jogador de 33 anos é um nome que agrada tanto o técnico Filipe Luís, tanto o diretor de futebol, o José Boto. O Flamengo, nesse momento, está consultando os valores de Roberto Firmino, saber se dá realmente para realizar essa operação. Tem a questão do salário, tem a questão do tempo de contrato, mas eu vou informar tudo isso aqui para você. Ele atualmente está no Al-Ahly e o Firmino enfrenta dificuldades sobre o comando técnico da equipe árabe, que tem aí limitado suas oportunidades de jogo. Ou seja, o Firmino está incomodado, ele quer jogar, não consegue jogar lá no mundo árabe, quer jogar em outra praça. Pode ser aqui no futebol brasileiro? Pode, ele ainda tem mercado na Europa. Mas uma convocação do Flamengo pode mudar tudo. O Firmino sabe que o Flamengo tem aí um novo presidente, tem um novo diretor, né? Tá aí com o Filipe Luís, e o Flamengo vai saber duas coisas. Se ele está disposto a reduzir, e tem que reduzir e muito o seu salário, Firmino ganha aproximadamente 10 milhões de reais por mês. Tem que reduzir e muito. Aí o cara tem que querer muito, né? Largar tudo isso, um contrato longo para jogar no Flamengo com um salário reduzido. E uma outra situação
é o contrato do atacante com o Al-Ahly. O contrato dele vai até junho de 2026, ou seja, seria preciso aí um empréstimo, uma rescisão amigável, um valor que dê para o Flamengo pagar para adquirir o jogador em definitivo. Então, são muitas coisas que o Flamengo vai saber nesse momento, né? Primeiro é conversar com o clube do Firmino e saber da intenção aí, se ele, o que ele projeta, né, para o futuro, se ele aceitaria vir para o Flamengo, reduzir o seu salário, enfim, tem muitas coisas. O valor de mercado do Roberto Firmino é de 6 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. É claro que isso aqui é um valor simbólico. O Transfermarkt é um site que coloca lá o valor dos atletas, a biografia, os clubes onde o jogador passou, onde ele está, o tempo de contrato. Então é um site especializado nisso. E aí eles colocam lá valores simbólicos, né? O que eles acham que o jogador vale no mercado. Para eles terem colocado 6 milhões de euros, é porque o Firmino já está há um tempo lá no mundo árabe, não é uma sumidade no time, vem encontrando problemas com o treinador, hoje joga muito mais por nome, mas Firmino continua fazendo seus gols e dando as suas assistências. Eu tenho aqui números do atacante, na passagem dele pela Europa, por exemplo, no Hoffenheim, da Alemanha, foram 153 jogos, 49 gols e 36 assistências. No Liverpool, por exemplo, que é onde o torcedor lembra bastante do Firmino, foram 362 jogos, 111 gols, 75 assistências. Totalizando aí a passagem do Firmino pela Europa, 515 jogos, 160 gols e 111 assistências. Mais de 270 participações em gols. Atualmente, Firmino, com 33 anos, está na Arábia. E aí, segue fazendo seus gols. São 15 gols e 10 assistências em 53 jogos no Al-Ahly. Firmino é um atacante completo, joga como 9, como meia, como ponta, tem qualidade suficiente para fazer gols e dar assistências no Mengão. Assim, o Firmino ele não é um jogador qualquer, ele não é um bagre, não é um bonde, ele é um jogador diferenciado. Agora, o Flamengo vai encontrar uma série de dificuldades porque não está tentando contratar um jogador qualquer. É o Firmino, ele tem um nome. Ele foi contratado por muita grana pelo Al-Ahly. Ele recebe um dos maiores salários do planeta. 10 milhões de reais por mês, gente. Não é 10 mil, não, 10 milhões, não é 1 milhão por mês. São 10 milhões por mês, ou seja, é muita grana. E o tempo de contrato aí, né, que o Flamengo vai precisar trabalhar e muito. Olha, se tudo acontecer de maneira positiva, Firmino se tornaria aí o substituto de Gabigol e a primeira contratação da gestão BAP, o primeiro reforço do Flamengo para 2025. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, o que você acha de uma possível contratação de Bob Firmino, Roberto Firmino, cara que fez um gol lá no Mundial em 2019. Carrasco do Flamengo, quero nem lembrar. 1-0 chorado. E o Mengão engoliu o Liverpool. Faltou perna, né? Faltou perna e peça de reposição ali no banco de reservas. Eu estive lá e realmente foi uma tristeza, porque a gente acreditou e a atuação do Flamengo foi uma atuação digna de título, né? De Mundial de Clubes. Mas não aconteceu. E o Firmino fez o gol naquela oportunidade. Então deixa aqui nos comentários se você acha que o Firmino é a sua preferência, é o seu jogador preferido para o ataque do Mengão. Lembrando que o Firmino ele pode jogar junto com o Pedro, né? Por isso essa avaliação do treinador, do técnico Felipe Luiz, com o José Boto, diretor de futebol, que já está chegando com tudo. Já está chegando com tudo e precisa tomar uma nova decisão. O Boto que comunicou o Davi Luiz da não renovação com o Flamengo e agora precisa resolver uma questão que vem do México, porque a proposta do Pumas por empréstimo
para o Alan, continua na mesa do Mengão. E aí José Boto e Felipe Luiz, que estiveram juntos ontem em um restaurante em Portugal, já estão conversando inclusive sobre o Alan, né, sobre outras questões, elenco, reformulação, parte técnica, falaram muito sobre o clube, sobre reforços, posições e tudo mais. E aí eles seguem o plano aí, né, o planejamento, melhor dizendo, 2025, e o futuro do volante Alan, de 27 anos, será tratado nos próximos dias, e quem vai decidir vai ser o José Boto, em conjunto, né, com o Felipe Luiz, porque aí o Felipe vai falar assim: ô Boto, o Alan não tá bem, desde que veio do Atlético Mineiro não conseguiu se firmar, é um problema que está acontecendo com ele, não sei se é a cabeça, o mental dele, mas não tá dando, ele recebe muitas críticas da torcida, enfim, o que a gente faz com ele, Boto? Aí o Boto: quantos jogadores tem na posição do Alan? Olha, tem o Pulgar, tem o Everton Araújo, tem o De La Cruz, que pode exercer a função, tem mais uns 2 ou 3. Ah, então tá bom. Então, a gente pode emprestar ele para o Pumas do México, ou não, vamos vender, ou não. Ô Felipe, vamos ver se a gente consegue dar um jeito no futebol dele. Será? Você acredita numa reviravolta? Tudo pode acontecer em relação a ela, mas a proposta do Pumas do México continua na mesa do Mengão. Olha aqui, por falar em José Boto, eu falei, né? Prometi para vocês, e promessa é dívida. Falei que ia trazer uma matéria do que o Boto fez no Benfica, o que ele gerou de lucro para o clube lá do Estádio da Luz, belíssimo Estádio da Luz, que eu tive o prazer e a honra de conhecer quando estive em Lisboa. Bom, o Boto é a grande novidade do Flamengo, da gestão do BAP. Se tudo der certo, o português ficará aí um longo tempo comandando o futebol. E aí, o BAP, que já negociava com o Boto há bastante tempo, assim que ele resolveu ser candidato à presidência do Flamengo, ele entrou em contato com o Boto e deixou tudo alinhado. O Boto vem do NK Osijek, da Croácia, mas se notabilizou no Benfica. Lá ele foi responsável pelo scout, ou seja, observação e captação de jogadores, antes de assumir funções de direção no futebol, passando também pela Ucrânia, no Shakhtar Donetsk. Do Benfica, onde trabalhou por mais tempo, entre 2010 e 2018, acumulou acertos e erros nas contratações de atletas que indicou. Mas quando foi alvo certo, gerou lucro de 437 milhões de euros. Convertendo para o real, isso aí dá 2 bilhões, e 800 milhões. Se você quiser, você pode até arredondar aí para 3 bilhões de reais, sempre uma variação, né? Com 282 milhões de euros investidos e 719 milhões de euros arrecadados nas vendas desses mesmos jogadores. O levantamento foi feito pelo canal Falso 9. É um canal de análise aí bem interessante, gosto muito de acompanhar. Os números de José Boto nos tempos de Benfica, quando entre erros e acertos gerou lucro com os jogadores que indicou, o clube comprou e depois negociou. Um dos maiores acertos de Boto foi a contratação do Enzo Pérez, do Estudiantes de La Plata. O argentino custou 2 milhões e 400 mil euros e foi vendido por 25 milhões de euros. O mesmo vale para Lindelof, que custou 3 milhões de euros ao Västerås, da Suécia, e o Manchester United foi lá e pagou 35 milhões de euros. Já Semedo chegou do português Sintesi e custou 0. O Boto foi lá, negociou, alinhou tudo, fez a ponte, o Benfica trouxe o Semedo a 0 custo. E depois saiu para o Barcelona. E aí teve uma compensação financeira, né? Milhões de euros aí no Semedo. Aí teve o 1 milhão e 700 mil euros investidos em Gabriel Barbosa. Ele mesmo, o Gabigol, não deu retorno algum,
nem técnico, nem financeiro. Assim como o Olajon, que custou 12 milhões de euros e não rendeu um centavo ao Benfica. Mas olha só, você está sujeito a tudo, erros, acertos, mas o Boto teve muito mais acertos do que erros, hein? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Acompanhando essa matéria aqui, esse levantamento do falso 9, se você fizer uma conta rápida, foram 2 bilhões e 800 milhões de euros, arredondando, reais, arredondando para o real já aqui, vamos pegar o valor em real. 3 bilhões de reais. O valor que daria para construir o estádio do Flamengo, gente. Foi o lucro que ele gerou ao Benfica durante a sua passagem, né, pelo clube português em 8 anos, de 2010 a 2018. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Experiência o José Boto tem, e ele pegando a base do Flamengo ali, colocando 2, 3 profissionais de sua confiança, fazendo o certinho ali, com o Felipe Luiz, as coisas andando, Flamengo vencendo, eu acho que pode dar caldo. Bom, pelo menos eu vou torcer muito para dar certo, não sei você, é o Flamengo, não adianta, nova gestão, vou torcer para que dê tudo certo, vou fazer a minha parte. Sempre quando chega um novo treinador, a gente adota esse discurso e é de coração. Sempre quando chega um reforço, a gente também adota o mesmo discurso e é de coração. Então, que dê tudo certo nessa gestão do BAP, que o Boto seja aí certeiro nas escolhas, nas decisões. Vai ter erro, isso é normal, né? Teve erro nos clubes que ele passou, mas teve mais acertos. E isso é importante. Isso é importante, ele vai adquirindo experiência em cada clube e talvez ele já chegue no Flamengo mais pronto. Não estou dizendo aqui que o cara não vai errar, ele vai errar. Isso é normal, isso é natural. Isso é do ser humano, não somos máquinas. Mas que a gente tenha mais acertos do que erros. Eu vou torcer e muito. Bom, gente, eu volto ainda hoje com muitas novidades, muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou pegar a estrada agora porque vou passar o Natal com a mamãe, com o irmão, com a esposa, com as filhas, a família inteira lá unida junto. A gente queria que tivesse mais gente da família, né? Mas na correria aí, cada um tem a sua responsabilidade, é difícil. Só quando os avós eram vivos, que aí eles faziam aquela festa, juntava a família toda, tinha amigo oculto, era realmente um Natal inesquecível, né? Porque remete muito à minha infância. E aí eu via os meus tios, os meus primos, né? Todo mundo junto, meus pais, enfim. E aí as coisas vão mudando, né? Porque ninguém vive para sempre. E aí a família vai diminuindo, as tradições continuam, não daquela maneira. Mas e aí, me conta, como é que é na sua casa? Tá tudo pronto para ceia hoje? Passa o endereço que o Rafa vai aí fazer aquele bocão. Guerreiro! Porque uma das melhores coisas dessa época e eu gosto de rabanada. Aquela rabanada suculenta, aquele pudim, nozes. Essa época é muito boa e mexe com a gente, né? Mexe com o coração. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!